Boa tarde a todos. A gente fez uma live surpresa, convidou as pessoas para participar no final de semana por conta de trabalho, por conta de férias escolares. Então a gente acredita que num sábado à tarde as pessoas aí têm uma possibilidade maior de estar assistindo com mais tranquilidade e também aprendendo um pouco sobre esse tema que é muito pouco divulgado, a gente sabe, na nossa área. Então, a ideia da live, a gente tem aqui o Instagram e a gente está com um grupo de alunos aqui no nosso Zoom, é falar um pouquinho de como se destacar na questão da residência em nutrição. Muita gente pensa em residência, mas desiste antes de começar, porque acredita que é muita coisa, porque acredita que não entende os editais, não entende o que as instituições pedem. Então, a ideia aqui é falar rapidamente do que é residência e reforçar os aspectos importantes que devem ser focados e lembrar a todos vocês que a nossa turma, a nossa 11ª turma, começa agora em agosto. Elas estão com as inscrições abertas e as vagas estão bastante limitadas. A gente quer fazer uma turma focada nessa questão da aprovação. Então, depois você entra lá no nosso site ou entra em contato com a gente por aqui e aí você vai ter mais informações. Então, eu vou começar falando sobre a residência em nutrição, e eu vou usar uma frase que eu acho que ela é curta e objetiva. Ou seja, a residência em nutrição, ela separa o profissional generalista do profissional especializado. Então, é a primeira pergunta que você, que gosta da área clínica, tem que saber. Eu quero ser uma nutricionista generalista, que é aquela que se forma, ou eu quero agregar à minha formação uma especialidade que eu me identifique mais e assim eu vou agregar valor às minhas consultas e aos meus atendimentos. Então, são duas coisas diferentes e eu acho que essa pergunta ela deve nortear a sua escolha profissional assim que você se forma. E eu sempre trago um exemplo, eu já falei aqui várias vezes, da medicina. Então, a medicina é obrigatório ter médico residente. Por quê? Porque o generalista, ele não pode fazer, por exemplo, um parto. Ele não pode, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica. Então, ele tem que se especializar. E isso, a gente vai ver aqui um pouco do histórico da residência, isso aconteceu na nossa área e é um avanço na nossa carreira. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Então, as características do programa de residência, muitos já sabem, outros não, mas eu gosto de reforçar que é um curso de 2 anos, onde ele é composto por 80% de aulas práticas e 20% da parte teórica, ou seja, você sai literalmente com a competência de atendimento e de casos de A a Z, todos os casos, e você recebe um título de especialista e você recebe uma bolsa mensal que está em torno de R$ 4.100 por mês, tá? Então, por esse motivo é que é uma atividade extremamente concorrida. As vantagens da residência, então, são inúmeras. A gente tem que ampliar o nosso currículo, pode ampliar, aliás, desculpem, vou corrigir. A residência amplia o currículo, a residência faz você obter um título de especialista, como eu disse, ela desenvolve networking, ela tem uma comprovação prática e ela traz aí, em cima disso, dessa tua especialidade que você vai ter, ela te oferece melhores salários. Além disso, muita gente não sabe que a gente, quando propõe o nosso curso preparatório, a gente não está focando apenas em residência multiprofissional. A gente também está focando na parte de concursos públicos. Então, a gente tem alunas que foram aprovadas em concursos públicos,
Inclusive, nós teremos uma live para quem fizer parte do nosso curso, exclusiva com uma nutricionista que foi aprovada o ano passado, em primeiro lugar na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, a gente já teve aluna que foi aprovada na Anvisa, a gente teve vários alunos aprovados também em concurso. Por quê? Porque a gente tem um foco muito grande na área de saúde coletiva e a gente não pode se esquecer que o fato de você fazer residência, ela te dá uma pontuação em termos de provas de títulos para concurso maior muitas vezes do que alguns outros certificados, como por exemplo, mestrado e doutorado. Então, você tem esse diferencial, você é reconhecido na área como especialista e você tem um diferencial também para você pontuar como título de especialista na área de nutrição pela Associação Brasileira de Nutrição. Então, não é só um networking, não é apenas a remuneração, não é apenas o título de especialista. É todos esses outros, é um conjunto de valores que você vai carregar para sempre após concluir essa etapa. Eu trouxe aqui, a nível de informação, um levantamento de todas as residências que existem no país. Então, assim, as residências para nutricionistas que existem no Brasil, a gente tem em todos os estados, a gente tem alunos de todos os estados que participam das nossas aulas. Então, a gente tem oportunidade nas áreas de transplante, na área de saúde da família, na área de saúde do idoso, na área de nutrição clínica, na área de oncologia, na área de saúde materno-infantil, na área de saúde cardiovascular, enfim. Então, são áreas da clínica que, às vezes, se você se identifica, você vai escolher esse caminho para prestar a tua prova, tá? Lembrando em relação ao número de profissionais que existem, a gente tem aqui no Brasil um dado no Conselho de mais ou menos 194 mil profissionais no Brasil. A maioria deles é do sexo, do gênero feminino. A maioria são formados há mais de 5 anos, estudaram em instituições privadas e possuem pós-graduação. O que eu queria destacar aí é o seguinte: a gente. Ops, desculpe, vou voltar. A gente, quando a gente fala em. Só um minuto. Em, em formação, depois vocês podem olhar com cuidado essa tabela, e a gente vê que, apesar do tempo de formado, apesar de ter feito especialização, a grande maioria dos nutricionistas, poucos têm residência. Apenas 18% de todos os profissionais nutricionistas do Brasil têm residência em nutrição. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma enorme janela de oportunidades. Por quê? Se existe muita vaga para residência, essas vagas, muitas delas não estão sendo preenchidas. Por algum motivo. Ou por desconhecimento, ou seja, a gente vê que tem muito aluno que não sabe que existe residência em nutrição, ou porque tem medo de prestar a prova, porque parte da premissa que é difícil e que não vai passar, né? Então, o que que a gente tem que entender? Bom, como que eu vou fazer para ter sucesso nessa etapa, né? Na medida em que eu decida ir por esse caminho. Eu tenho que construir, né? Eu falo que o sucesso não nasce de um dia para o outro. A gente tem aí que fazer um planejamento de carreira, a gente tem que investir na capacitação, não tem jeito. A gente tem que estudar o tempo inteiro, porque os conceitos mudam, as diretrizes se atualizam, então a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. A gente tem que, hoje em dia, a palavra soft skills é muito reforçada, porque a gente vê que 70% das demissões elas ocorrem não por falta de competência técnica, mas por falta de soft skills. Então, isso é algo que a gente fala muito durante as nossas aulas. Você tem que desenvolver uma marca pessoal. Então, a residência te dá uma marca. Você vai ser especialista em oncologia.
você vai ser especialista em cardiologia. E isso é uma marca, né? As pessoas vão te procurar, os médicos vão encaminhar para você, porque sabe que você passou 2 anos estudando aquilo. E você também tem uma facilidade enorme na residência de ampliar seu networking. E isso, então, você está construindo, que eu falei, um dos pilares do seu sucesso profissional. Eu deixei aqui os quadros de residência, de vagas de residência, dos mais concorridos que existem. A USP, sem dúvida, é a mais concorrida. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem aí na USP residência em reabilitação de pessoas com deficiência, em atenção integral à saúde, prevenção e terapêutica cardiovascular, cardiopneumo e gastroenterologia. A gente vai ter uma live fechada, de novo, com a professora de gastroenterologia, que foi residente da Gastro da USP. E só para vocês terem uma ideia, o nível de concorrência, existe 61 candidatos para uma vaga. Isso é quase a concorrência da medicina da USP. Então, esse sucesso, a gente não vai acordar e falar, quero fazer residência em gastro e não vou me preparar. Não, a gente tem que se preparar para isso, tá? A gente tem outros hospitais também, como por exemplo o Sírio-Libanês, que tem 14 vagas de residência, aonde essas vagas são distribuídas para pacientes em cuidados críticos, oncológicos, gestão, de serviços de saúde e cuidado à saúde de criança e adolescente. Tem, por exemplo, o Hospital Santa Marcelina, que também é outra referência na área, residência multiprofissional em urgência e emergência e em oncohematologia. Então, o que que eu quero trazer com esses dados? Que a gente precisa estudar. Não tem jeito, a gente precisa se preparar para entrar aí nesse funil que é, essas vagas aí para residência, tá? Então, a gente tem que se preparar. E eu trouxe aqui dois grandes exemplos de duas residências que a maioria dos nossos alunos prestam, que é o Enare e é a USP. Tem outras, tem inúmeras. Então, a gente vai ter, agora já no segundo semestre, começam a ser abertas as vagas para inscrição nos programas de residência. Ah, Rosana, eu não sei qual residência que eu vou prestar. É super normal. Não é todo mundo que sabe que ama cardio e quer ser especialista em cardio. Tem gente que não sabe. Como que você vai descobrir? O nosso curso é dividido em módulos. Esses módulos, eles são ministrados por professores que trabalham ou na questão da seleção dos residentes, ou são professores que já trabalharam em residência, que foram aprovados e que têm experiência. Então, isso é uma coisa muito importante que eu queria trazer para vocês, que não basta você ter conhecimento sobre nutrição clínica para você ministrar um curso preparatório para residência. Você tem que ter, de fato, experiência em residência. Então, assim, hoje, assim, o mercado existe tudo de tudo. E eu acho fantástico que exista essa questão da concorrência, essa questão de opções, eu acho muito bom. O que eu queria alertar é que vocês devem olhar o corpo docente, vocês devem olhar o histórico desse corpo docente, qual que é a experiência deles na prática na questão da residência. Então, por que que eu falo isso? O simples fato da pessoa ter sido aprovada em uma residência não garante que ela vai ser a melhor pessoa que vai te aprovar no processo seletivo. É muito diferente. Você tem que ter gente que tem didática, você tem que ter gente que te dá suporte, você tem gente que tem que te dar assistência, tem gente que tem experiência. Experiência conta. Então, avaliem essa questão, porque isso é muito importante, tá? Porque a experiência te traz exatamente o pulo do gato para a prova. Então, não é porque você passou na residência que você vai dar aula de como passar em residência. Você tem que, por exemplo, eu nunca fiz residência, mas eu tenho uma experiência, com um grupo de professores há 11 anos nisso. Então, há 11 anos a gente trabalha com isso. A Ávia, ela foi fundada
para preparar nutricionistas para provas de residência. Esse é o objetivo da AVE. A AVE nasceu com esse intuito. A gente está focado nisso. A gente não. Vocês vejam que a gente não fica divulgando atividades que não têm relação com a residência. A gente trabalha só com isso. Então, quando você sabe o que você quer, você tem um time comprometido, você com certeza tem melhores resultados. Que é isso é esse nosso histórico que a gente tem ao longo desses anos, porque ela nasceu para isso. A Ávia é focada nisso porque eu tenho uma experiência acadêmica e na área clínica há muito tempo e eu entendo que a faculdade não te traz tudo, nenhuma faculdade te traz tudo, isso é fato. E que você, hoje em dia, os conhecimentos, eles estão muito líquidos. As pessoas preferem saber de tudo um pouquinho e nada muito. Só que isso é muito ruim quando você vai atender um paciente. Porque eu brinco e falo assim, a gente não pode pensar que a gente vai atender sua paciente obeso. Ah, mas eu gosto de obesidade. Tudo bem. Até porque a gente tem uma prevalência enorme de obesidade, né? Mas se a gente for pensar nisso, o obeso, ele normalmente tem várias comorbidades. Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem doença cardíaca, ele tem doença renal e por aí vai. Será que você sabe atender um caso desse? Será que a faculdade te trouxe essa bagagem? Eu arrisco em falar que a grande maioria não. Então, por esse motivo que eu fundei há 11 anos a área de educação, porque eu quero melhorar essa prática clínica que eu vejo, que hoje em dia está muito raso e todo mundo sabe pouco e se contenta com isso, tá? Então, isso é uma conversa longa que a gente pode bater um papo um outro dia, vou tentar voltar aqui, mas eu queria explicar um pouquinho por que que a Ávia tem esse compromisso e para vocês avaliarem o que que a gente faz há muito tempo. O Enare é um concurso que tem anualmente. Esse ano ele vai oferecer em torno de 421 vagas, tá? Vou voltar aqui de novo. E o que que a gente tem no Enare? A gente esse ano tem uma diferença, tem um diferencial no Enare, tá? O Enare esse ano não vai ter análise curricular. Isso é bom? É, mas você tem que garantir que você vai ser aprovada na parte do conteúdo. E o conteúdo, ele é extenso, né? Então, a gente tem aí 100 questões do conteúdo, sendo que 20 delas envolvem competências como conhecimento, habilidades, as tais das soft skills, atitudes, pode ter questões de português. Isso, 20% dessa prova, 20 questões dessa prova, diz respeito a esse aspecto. As outras 80 questões, elas são de competências específicas. Então, conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí você vai pontuar e não vai ter entrevista e nem prova prática. Então, você precisa ter muito, dominar o conhecimento da prova teórica. Um dos grandes problemas das provas teóricas que a gente enxerga e que a gente há 11 anos acompanha. Então, eu queria falar para vocês que a Ávia, a cada ano, ela ajusta o conteúdo programático. Nosso conteúdo programático é ajustado com base nas últimas provas. Então, esse ano, por exemplo, a gente incluiu discussão de caso clínico, das provas do ano passado. A gente incluiu a parte que a gente nunca teve, a primeira turma vai ter isso, é uma aula de português, porque a gente viu que os alunos não são aprovados porque não sabem escrever, tem erros de português importantes e existem questões de português que são cobradas nas provas. Então, a gente vai ter um módulo de português, a gente nunca teve, é a primeira vez. E a gente, esse ano, incluiu, junto com a Gastro, que é uma residência, a gente já viu aqui, muito concorrida, a gente incluiu a parte de hepatopatia.
porque patopatia também é bastante cobrada na prova. Então, o que que eu quero falar para vocês? Que a gente ajusta a teoria ao que vai ser cobrado anualmente e a gente deixa sempre as últimas aulas do nosso curso da área de nutrição e saúde coletiva. Então, nutrição e saúde coletiva esse ano vai ser ministrada por uma professora, referência na área de saúde coletiva, em programas de alimentação e nutrição, e vai ser ministrado a parte do SUS, também pela primeira vez, por um sanitarista. Por quê? Porque a gente queria alguém que dominasse esse tema, que estivesse inserido na questão dos concursos públicos, e a gente vai ter este ano este professor, porque ele vai falar literalmente sobre SUS, de uma forma voltada para o concurso. Ah, Rosana, mas não gosto de saúde pública, acho difícil. Aí eu falo o seguinte: eu sei que é difícil, não é um tema comum, a gente normalmente tem saúde coletiva no primeiro ano de faculdade. Não é, é um tema que você tem que decorar, não tem gente. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: quase 60% das provas de residência, o conteúdo a ser cobrado é sobre o SUS e sobre saúde coletiva. Então, a gente deixa essas aulas para o final, bem perto da prova, para que vocês fixem esse conteúdo e tenham maior chance de aprovação, tá? Então, as nossas aulas, eu não sei se vocês já viram, mas eu queria falar, as nossas aulas elas são ao vivo. E, Rosana, eu poderia usar, eu acho que eu posso usar um curso que tem aula gravada. Você pode qualquer coisa, qualquer coisa. A única questão é o seguinte: existem dados reais. Eu falo que nutrição, ela não é achismo, nutrição é ciência. E o que eu estou fazendo aqui com vocês também não é venda. É, primeiro é o que eu falei no início, é o meu a cereja do bolo da minha carreira, é a minha menina dos olhos, é esse curso, tá? Porque eu acredito nisso, eu acredito nessa diferença, nessa formação profissional. Então, as pessoas podem usar um curso gravado, não tem nenhum problema. Mas, dados reais: 70% das pessoas que compram cursos gravados não chegam até um terço desse curso. Não assiste. Porque sempre vai ter uma coisa mais importante. Então, depois eu vejo. Depois eu assisto. E aí, a hora que você decide assistir, surge uma dúvida. Putz, não tem ninguém agora para eu perguntar essa dúvida. Sei lá, se assistiu de noite, assistiu num fim de semana, enfim. Aí a dúvida fica lá na caixinha. Então, o que eu acho que é importante vocês entenderem é assim: qual é o meu perfil enquanto estudante? Eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que eu vou comprar, eu vou usar a aula todo dia, eu vou pegar todos os editais, eu vou ler detalhadamente, eu vou atrás da bibliografia, eu vou anotar as minhas dúvidas e eu vou mandar para a pessoa que é de suporte? Se sim, ok. Agora, isso é exceção, não é regra. Então, por este motivo que a gente tem esse curso ao vivo. Por quê? Porque primeiro, a gente dá o conteúdo e depois das aulas, a gente entrega, a gente faz um quiz com os alunos. O que que é isso? No final de cada aula, a gente tem um tempo aonde a gente pega as questões das últimas provas, a gente entrega para o aluno sem o resultado, a gente faz o aluno responder com tempo cronometrado. Por quê? Porque vocês têm que ter um tempo para fazer a prova. Isso tem que ser treinado também. Não dá para fazer num tempo que você está em casa. Você tem um tempo para responder, para ler, para entender, enfim. E aí os alunos respondem. Ok, os alunos responderam, a maioria errou. A gente já teve ano onde a gente viu que teve um módulo que a maioria dos alunos errou as questões. O que que a gente fez? A gente foi lá e deu um módulo extra para os alunos aprenderem. Por quê? É muito importante que vocês sejam aprovados? Muito. Esse é o nosso sonho real, né? Assim, ideal.
Mas é muito importante que vocês aprendam o conteúdo. É muito importante que vocês fixem o conteúdo. E não apenas se preparem para a prova. Claro, se eu estou fazendo um preparatório é porque eu quero ser residente. Então, ok, eu quero ser aprovado. Ok. Mas a gente já teve aluno que fez o nosso curso e não queria residência. Ele queria aprimorar, atualizar o conhecimento dele na área clínica. Então, o meu objetivo com o curso é, gente, vamos ser aprovados? Vamos. Eu não garanto aprovação. Assim como eu não garanto perda de peso para os meus pacientes, porque seria fake news, tá? A gente tem um método comprovado de resultado, mas vocês precisam explorar esse método, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, vocês têm que sempre entender qual que é o perfil de vocês, tá? Então, por exemplo, numa prova teórica do Enare, a gente tem aqui essa questão que não vamos ter análise de currículo. Então, você tem que focar o quê? No conteúdo, tá? O conteúdo vai ser eliminatório. E se você errar, por exemplo, uma questão de saúde coletiva, que é as que são mais estou aqui olhando a tela, gente, desculpa. Uma questão de saúde coletiva, quero deixar aqui que eu tô em duas telas e aí às vezes eu posso me perder. E você errar uma questão de saúde coletiva, você está eliminado. Então, saúde coletiva é a que os alunos mais erram. Então, nós focamos em saúde coletiva, porque a gente acompanha os resultados dos alunos. Então, a gente fala: opa, vamos deixar para o final, vamos chamar um sanitarista, vamos chamar uma professora que trabalha com políticas. Por quê? Porque ela vai dar a prática para vocês. Importante, vocês precisam ter aula com gente que tenha prática. Não podem ter aula com quem nunca trabalhou. Não, não podem. Por quê? Porque é o trabalho que vai te dar o pulo do gato. Ele vai te tirar dúvida e não a teoria. Eu brinco com os alunos e falo assim: se eu pedir para alguém montar uma aula de diabetes, eu tenho certeza que muitos alunos vão fazer uma aula de diabetes no Canva, né? Que a gente mais velho bate cabeça. No Canva, melhor que eu. Aí eu pergunto, mas e se alguém tiver uma dúvida sobre o atendimento de diabetes? Quem vai responder? Quem já atendeu diabetes. Consegue entender a diferença? É muito diferente, tá? Então, isso, importante. Temos uma prova do Enare que é teórica, então temos que focar na teoria. Na teoria de quem trabalha com a teoria. Aí a gente tem uma prova da USP, que eu coloquei aqui, a gente tem 5 vagas em cardiopneumonia, a gente tem 4 vagas em gastroenterologia, que é a nossa professora, que é de lá e vai dar aula. A gente tem 2 vagas em prevenção terapêutica cardiovascular, 1 vaga em reabilitação de pessoas com deficiência física incapacitante, super interessante isso, e 1 vaga em saúde da família e comunidade. Ok. Temos isso na USP. O que que tem a USP? A USP ela tem 2 fases. Ela tem a fase das questões, que é a fase que a gente chama objetiva, onde ela é composta por 40 questões e destas questões existem as questões dissertativas. E aí, o que que são essas questões dissertativas? Elas são situações problemas ou estudos de caso vinculados à profissão. Então, aí a gente tem uma aula do Luciano, um módulo de discussão de estudo de caso. Então, o Luciano é um ex-aluno da Ávia, que foi aprovado em todas as residências de São Paulo, e ele está com a gente. Por quê? Porque ele tem experiência. Ele viveu aqui. Ele já é nosso docente há muito tempo, e eu falo com muito orgulho que ele foi nosso aluno. A gente terá outras professoras que foram nossas alunas e aprovadas na USP, etc. E ele vai falar só de estudo de caso. Então, como responder um estudo de caso? A gente tem um módulo disso. E a segunda fase da USP é a análise curricular.
A análise curricular aí começa a brincadeira, brincadeira entre aspas, né? Ou seja, você tem que organizar o teu currículo. Você tem que organizar tudo o que você fez durante a graduação. Então, a gente orienta, a gente tem que a gente chama de estudo assertivo. O que que é isso? A gente vai, no nosso curso, a gente foca no que realmente cai na prova, em termos de conteúdo, né? Então, eu já falei para vocês que esse conteúdo ele é atualizado, em termos de resolução de questões das últimas provas, tá? Com as dicas, as pegadinhas, etc. E a gente ajuda vocês na questão da elaboração do currículo, ou seja, organize essa documentação, leitura cuidadosa dos editais para os nossos alunos, porque a gente já teve aluno que, por exemplo, deixou de entregar uma documentação porque ele não tirou xerox da parte de trás do documento. E ele gabaritou a prova, de 90 questões ele acertou 90, mas ele não foi aprovado porque ele não tirou xerox do documento da parte de trás. Então, a gente ficou super frustrados e aí a gente resolveu avaliar o currículo de cada um dos alunos que se inscreve. Por isso que a nossa turma não é grande, porque a gente faz esse trabalho um a um. Por quê? É tão importante você ter o conteúdo, a gente garante o conteúdo, mas a gente quer que vocês não escorreguem numa coisa muito boba, né? Que é, por exemplo, a xerox de um documento que você esqueceu de tirar, tá? Então, esse também faz parte do nosso tripé, do nosso diferencial. E o acompanhamento individual, a gente acredita que para você se destacar, a gente precisa trabalhar com essa questão das soft skills. A gente acredita que você precisa se preparar para uma prova prática. Não sei se vocês sabem, mas o tempo da prova é um tempo da prova oral é extremamente reduzido. Então a gente usa esse tempo com vocês e simula essa prova prática e a gente já tem experiência há 11 anos de novo. Há 11 anos a AVE existe, então a gente tem um histórico de sucesso. Então a gente usa isso para ensinar aí a parte das perguntas direcionadas para a prova. Eu coloquei aqui no slide os soft skills o que que são, mas eu não vou falar de cada um deles aqui, mas eu quero lembrar vocês que isso é um material que a gente entrega, porque vocês têm que usar isso, especialmente na hora da entrevista. Então, o nosso método, ele é baseado nisso que eu falei para vocês, e eu deixo aqui uma fala de um estudo que foi feito mostrando que, apesar de existirem 40 programas de residência no Brasil, tá? E isso contribui muito, isso é um documento que foi redigido, apesar desses programas contribuírem muito para a formação do nutricionista, ainda é muito escassa a literatura em relação a essas provas, em relação a como se preparar. Então, o documento eu peguei na íntegra o que eles falam. Então, é em cima disso que a gente se motiva a seguir aí na nossa formação de profissionais, tá? Aí, caminhando para o final, porque eu quero deixar aberto aqui para as perguntas, eu queria deixar uma fala onde a gente não decide o futuro, né? As pessoas não decidem o futuro, elas decidem os hábitos que elas têm e seus hábitos irão definir o seu futuro. Então, aí entra no que eu acabei de falar. Você tem um hábito de estudar, você tem uma organização, ok, um curso online para você talvez dê conta. Mas se você tem insegurança, se você tem dúvida em relação à sua formação, e tudo bem, muita gente tem, tá? Isso não é demérito, isso não é demérito. Você tem que talvez tenha alguém que te acompanhe aí nesse caminho, tá? Uma das coisas que eu vejo e que eu queria deixar aqui no final para vocês refletirem, eu acho que muita gente me fala, mas eu não vou fazer residência porque eu vou abrir consultório. E hoje em dia, abrir consultório ficou fácil, né? Eu abro a tela do computador, eu atendo qualquer pessoa e tá feito o jogo, né? Mas será que esse consultório ele se consolida? Será que isso tem estrutura, né, para você se manter? Ah, eu atendo mais ou menos. Eu tenho dúvida, mas eu dou uma orientação geral, enfim. Tudo bem. Escolhas, cada um faz a sua escolha. Mas o que eu quero dizer é assim, uma coisa é você empreender uma clínica, um consultório,
porque você tem uma convicção, você tem uma certeza. A outra coisa é você empreender porque você não tem opção. Então você tentou alguns empregos, algumas colocações, aí você pegou e falou, nada deu certo. Então eu vou atender atrás da tela do computador de qualquer jeito. Ao longo dos anos, isso gera uma enorme frustração. E eu sou uma apaixonada pela nutrição. Se eu tivesse que fazer outra faculdade, faria nutrição. E eu queria que todo mundo que fizesse nutrição vivesse da nutrição, tá? Mas para isso a gente precisa estudar. Eu estudo até hoje, né? Não é um caminho que você chega no fim e fala, ok, agora sei tudo. Não, né? Então, vamos pensar nisso, tá? Isso fica aí para uma reflexão aí. E aí a gente passa na residência como? Essa imagem mostra que a gente vence por milímetros. É aquilo que eu acabei de falar. Você vai ser aprovado porque você acertou, às vezes, uma questão a mais do que o outro, tá? Aquela questão de saúde coletiva que você nunca imaginou que ia cair, ela caiu e você acertou. E aí você é aprovado. Então, a competição é acirrada, é cabeça a cabeça, ganha mais quem se preparou, quem adotou esses diferenciais, tá? Então, para concluir, a gente tem um método assertivo, a gente ajuda na elaboração do currículo, a gente faz uma mentoria individual com os alunos, e isso é o nosso enorme diferencial. E a gente é comprometido com o resultado. A gente não está comprometido só com a venda. Claro que a gente está oferecendo um curso, e esse curso tem um custo, né? Mas acredite isso, pense como um investimento, tá? E a gente tem que investir. E aí, fica um alerta aqui de novo, né? Cuidado, gente, para não ficar comprando. Nem sempre o mais barato é o melhor, mas às vezes é o que você pode. E também tá tudo certo, mas a gente tem condições aí importantes que a gente disponibilizou esse ano para os alunos. Então, os alunos podem pagar em 12 vezes sem juros. A AVE assume todos os juros. Vocês podem pagar no cartão, sem comprometer o cartão, vocês podem usar o boleto, enfim. Existem. A questão financeira não será o motivo para vocês não fazerem o curso. Isso é uma coisa que a gente decidiu. Por quê? Porque a gente é comprometido com o resultado. O que a gente quer? A gente quer mudar o perfil dos nutricionistas que atuam na área clínica. Então, essa figura, depois vocês vão ver, é uma figura do filme que eu gosto muito, de uma pessoa que batalhou muito, mas que no final ela conseguiu. Então, assim, nada é por acaso, né? A gente tem que construir esse sucesso. E lembrando que fazer residência é investir no seu futuro e ampliar suas perspectivas de carreira. Então, quando eu estou falando da palavra investir, pensem aonde você vai investir. Você pode. Existem. Gente, se você der um Google, existe qualquer curso de qualquer coisa. Prestem atenção em quem ministra o curso. Tem gente que é muito bom de marketing. E eu admiro, e tá tudo certo. Mas será que ela domina aquele tema? Será que ela tem experiência naquilo? Então, pensem em colocar o dinheiro de vocês aonde realmente vocês vão ter um retorno. Eu tenho muita aluna que não fez residência e também, de novo, tá tudo certo. Resolveu para um caminho de uma pós-graduação, onde o valor da mensalidade da pós-graduação é enorme, e essas alunas, eu coloco no plural, porque é no plural mesmo, muita gente me procura e fala assim: nossa, professora, eu sinto que eu estou jogando dinheiro fora todo mês, porque eu não estou aprendendo nada de novo do que eu já aprendi na faculdade. E isso me deixa muito triste. E a gente não tem esse objetivo. A gente tem uma turma pequena, a gente é focado e a gente quer entregar um diferencial para os alunos, mesmo que eles não sejam aprovados. A gente tem uma avaliação dos alunos e às vezes assim, não é aprovado por quê? Porque ele prestou Einstein, tem uma vaga e ele ficou em segundo lugar. Ele não foi aprovado, mas ele chegou muito perto, né?
E esse aluno chega para a gente e fala: Nossa, foi ótimo, e eu vi o quanto eu aprendi esse ano, o quanto isso agregou na minha formação. Então é isso que vocês têm que pensar, o quanto aquilo vai agregar. Claro que o resultado a gente quer, né? Mas pensa no dinheiro como um investimento, porque você vai ter que fazer para sempre, em congresso, se atualizar, isso não tem jeito, não tem como fugir, tá? A ciência da nutrição é muito dinâmica, né? Então a gente tem que acompanhar. Então, se você quer ser aprovado, né? Eu falo que tem um caminho. Então, primeiro assim, eu me identifico com a área clínica, depois eu quero fazer residência, não sei por onde começar. Então, eu te convido para entrar na nossa turma, agora de agosto, conhecer o nosso programa, fazer parte dos casos de sucesso. E lembrar que eu vou estar com vocês o tempo todo nesse processo, né? Então, eu uso uma frase que, anualmente, ver os meus alunos saírem de um processo de incerteza, que é o que a maioria da faculdade sai, e se tornar referência profissional na área escolhida, isso me enche de orgulho e reforça esse meu amor que eu tenho por melhorar a formação profissional dessas pessoas de alguma forma, né? Então, eu vou finalizar aqui e abrir para perguntas. Lembrando que a gente, quem faz parte do nosso curso, tem materiais exclusivos, né? Então, a gente, a partir de agora, essa foi uma live que muita gente pediu, mas a partir de agora as nossas lives vão ser fechadas, então, onde a gente vai disponibilizar os materiais para os alunos que fizerem parte do nosso curso. E os nossos materiais, eles são desenvolvidos de maneira a facilitar a fixação de conteúdo. Então, a gente tem mapas mentais, a gente tem dicas de estudo por semana para vocês se organizarem. Então, a gente está com vocês, com os alunos, ajudando aí a se preparar nesse processo que não é simples, mas é muito possível. Vejam lá no nosso site os depoimentos dos alunos que foram aprovados. Então, eles não foram aprovados só em residência, eles foram aprovados também em concursos. Avaliem com carinho e, se tiverem alguma dúvida, pode me chamar, pode chamar o pessoal de suporte aqui da Ávia, que a gente vai conversar com vocês por WhatsApp, vai marcar uma reunião, o que vocês precisarem, tá? Só lembrem que tudo é investimento em carreira, né? E que hoje, infelizmente, o fato de ter graduação não basta porque as coisas mudam muito, né? E a gente precisa se aprimorar o tempo inteiro. Então, assim, pensa como você quer ser reconhecida ou reconhecido como marca pessoal. O que você espera daqui para frente? E aí, se for clínica e se for uma especialidade, ter um título, então eu falo, o teu caminho é fazer residência, tá bom? Eu termino aqui, vou deixar aberto para alguém que quer fazer alguma pergunta. A Gabi está aqui comigo. Alguém quer perguntar alguma Oi, Rô. coisa? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É, a gente abriu uma caixinha de perguntas recentemente e teve várias dúvidas que as alunas mandaram para a gente. A gente selecionou 10 perguntas aqui para a gente responder na live, tá bom, Rô? Tudo bem, Então vamos vamos lá. ver. Então, uma das alunas perguntou assim: Você acha que vale mais a pena fazer o aprimoramento ou a residência? São dois processos também seletivos, aprimoramento e residência, assim como a residência. O aprimoramento, a diferença é que ele é um tempo menor, não tem vários hospitais. O Dante Pazanese é um que tem, então o aprimoramento em cardio é de 1 ano, mas você não sai com o título de especialista. Na residência, você sai com o título e no aprimoramento não, mas ele é válido também, porque você também recebe, mas é uma bolsa menor, tá? Mas também é um caminho, é uma opção. Tá, perfeito. Tem algumas perguntas que a senhora acabou respondendo durante a live, mas eu vou colocar aqui também para dar uma reforçada.
Então, Uhum. esse curso preparatório também serve para concursos públicos? Serve, eu falei aqui, e você vai ter uma live fechada com uma nossa ex-aluna que passou no concurso da Secretaria de Saúde. Sério. A próxima aluna colocou assim: na prova da USP, o que mais pesa na prova, o currículo ou a entrevista? A prova, o currículo ou a entrevista? A prova sempre pesa mais, tá? Então, a prova tem um peso maior. Então, para você ir para a entrevista, você precisa ter tido uma nota boa na prova. Então, não tenha dúvida que o conteúdo é fundamental, tá? A entrevista, ela é a cereja do bolo. Então, a gente prepara para a entrevista, porque a entrevista é algo muito rápido, muito objetivo e ela também é importante. Mas o peso maior é da prova escrita. Uhum. A próxima aluna colocou assim: dá para conciliar residência com trabalho normal, né? Que ela quis dizer. Não, não dá. É, é legal essa pergunta, porque assim, lembre-se que vocês são remuneradas por mês, são remunerados em torno de R$ 4.200 por mês, tá? Então, ou seja, o governo federal está pagando você para você estar trabalhando e estudando. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não, porque ele quer formar melhores profissionais de saúde para serem, inclusive, absorvidos nos seus hospitais. Então, ele está pagando para você estudar. Então, ele quer que você, de fato, estude, que você se dedique a isso. Então, não dá para fazer residência e trabalhar, porque ele quer que você use todo o seu tempo para estudar. Então, isso é proibido, tá? Uhum. Outra pergunta. Eu acho que é importante falar também, Rô, por exemplo, se a pessoa estiver tentando conciliar um trabalho com a residência, ela pode acabar perdendo a bolsa ou não. Com certeza. Acho que é Isso uma aí dúvida que o pessoal pode ter. quando você assina, né, que você é aprovado, você vai lá, você assina um documento. Naquele momento, você abre mão de trabalhar. Você assina um documento. Então, você se comprometeu a ficar no hospital, a estudar. Você trabalha no hospital, né? Não é que você não está trabalhando. Você está trabalhando e está recebendo. Mas eles querem muito que você estude. Eles querem aprimorar a sua formação. Então, por isso que eles não querem que você dedique tempo para fazer outra coisa. A próxima pergunta é: as provas de residência são muito concorridas? É uma coisa que a senhora já falou, mas eu também acho que vale a pena reforçar. São concorridas, não tenha dúvida que são. Mas eu queria falar para vocês uma coisa: tem muita gente. Tem algumas residências que ficam com vagas em aberto. Por quê? Porque tem nutricionista que não passa. E isso, assim, é uma das coisas que me motivou a fundar, a criar a Ave Educação. Porque eu observei que tinham hospitais, de referência que as vagas de residência não eram preenchidas. Por quê? Porque ninguém era aprovado. Então, isso é uma realidade bem triste, né? Uhum, Então, assim, a gente tem que se preparar e ocupar esse espaço que a gente conquistou, tá? Não tenha dúvida que é concorrido. Mas, assim, é concorrido, mas a gente precisa ver que tipo de concorrente que eu estou enfrentando. É uhum, legal a gente falar sobre isso aqui, Gabi. Quem será que é o meu concorrente? Uma coisa é você ter um concorrente que fez um curso preparatório, que estudou 6 meses, 3 meses, organizou o currículo, sabe como ir numa entrevista, enfim. Outra coisa é você ter um concorrente que caiu de paraquedas. Ah, não sei o que eu vou fazer da vida, eu acho que eu vou prestar residência. Nem conta isso como concorrente. Nem uhum, conta. Porque dificilmente ele vai ser aprovado. Né? Igual você uhum, falar, ah, eu vou correr maratona. Ah, eu acho super legal correr maratona. Eu vou lá e vou me inscrever. Quem que vai sair bem? O cara que se preparou um tempo para correr maratona ou você que resolveu, ah, eu acho que eu quero emagrecer, vou correr uma maratona? Não vai conseguir, né? uhum. Então, a concorrência é grande, mas assim, lembrem-se disso, depende, a gente não tem tanto concorrente bom. Então, a gente tem um espaço aí para aproveitar, tá? Perfeito. A outra dúvida é: residência abre todo ano?
Também é uma coisa que a senhora já falou, mas eu acho que é importante reforçar. Abre todo ano. A ideia é que abram cada vez mais hospitais, mais oportunidade, né? Mas isso depende de um critério do MEC. E todo ano muda o critério de seleção, por exemplo. O Enare, ano passado, ele teve muito problema na parte da prova da entrevista. Teve muito recurso, né? Então, esse Uhum, ano eles refizeram e estão fazendo só a prova teórica. E aí, gente, é o seguinte: se eles eliminaram o crivo da entrevista, isso quer dizer que a prova teórica vai ser mais pesada. Um ponto de sim. corte vai ser maior, percebe? Tá? Então, Uhum, todo ano abre e a gente discute com nossos alunos, a gente avisa os nossos alunos quando os editais abrem, a gente dá as referências bibliográficas para eles estudarem na forma de mapas mentais, enfim, e muda às vezes o critério. uhum, perfeito. A outra aluna colocou assim: estou pesquisando e gostaria de saber o que diferencia a Ávia dos outros cursos. Ah, eu já falei, né, aqui, eu acho que um É, pouco de tudo. Mas assim, só para ser direta, eu queria falar para vocês o seguinte: existe um personagem, existe uma pessoa que vocês estão conhecendo aqui que conduz a Ávia, tá? Eu tenho um nome, eu tenho uma experiência na área e eu não faria algo que eu não acreditasse. Eu não faria algo, não colocaria o meu nome em uma coisa que não fosse séria. Então, assim, eu não estou querendo me vangloriar, mas eu estou querendo dizer que, assim, quando você tem um curso que é conduzido com propósito, né, tem método, você talvez, se você se identificar com a pessoa, né, pode ser que não se identifique, mas se você se identificar com a pessoa, provavelmente eu acho que esse é um diferencial. Porque assim, vocês vão encontrar, é o que eu falei. Eu acho muito bom a concorrência. Eu acho que tem inúmeros cursos. Mas assim, o que você tem que avaliar? Quem conduz esse curso? Qual é o corpo docente desse curso? Qual a experiência disso? Então, assim, você vai fazer só uma assinatura e vai ficar recebendo ali por mês aquilo. É impessoal. Será que é isso que você quer na prática? Isso vai te agregar? Se sim, gente, tudo bem, tem público para todo mundo, tá? Mas você tem que ver se não é mais do mesmo, né? É mais um curso que você vai comprar, que você não vai fazer até o fim, que você vai se desanimar, que você vai desistir. Vocês precisam pensar nisso. Não estou falando que o meu é melhor, não é isso. Eu estou falando que o nosso diferencial é eu estou por trás, o que que quer dizer? Eu tenho uma certa experiência, e não estou por trás sozinha, hein? Quero deixar claro aqui que eu não faço isso sozinha. Eu tenho um corpo docente, assim, fantástico comigo, há muito tempo. Então, não estou sozinha, mas eu estou focada nisso. Esse é o meu trabalho, essa é a menina dos meus olhos em termos de profissão. Eu poderia nem fazer isso mais, né? Mas eu vejo a cada ano que a prática da nutrição clínica, ela está ficando fraca, ela está ficando rasa, e eu fico triste com isso. Então, esse é um dos motivos. Mas aí, gente, é o seguinte, coloquem na balança o que cada um oferece e se vai de encontro ao seu perfil, né? E é o que eu falei, conversem com a gente em relação a custo, tá? uhum, Isso não vai ser fator impeditivo. perfeito. As duas últimas perguntas, então. Então, posso usar o curso para me atualizar e atender em consultório? A senhora também já falou isso, mas eu acho que é uma dúvida muito comum e que apareceu em várias caixinhas de perguntas. Pode e deve, né? Porque o curso é baseado não só no que cai na prova, mas assim, lembre-se que o que cai na prova são as últimas diretrizes da área clínica. Então, óbvio que você vai estar atualizado. Primeira coisa. Então, não se esqueçam disso.
que você pode usar para o teu atendimento. E a gente, esse ano, também eu não falei, Gabi, que pela primeira vez, a gente deixou, o curso, ele vai ficar disponível por 2 anos. Você tem acesso a 2 anos do curso. O que Uhum, isso quer dizer? Eu comprei o curso, prestei a prova e não entrei. Você pode usar esse conteúdo gravado depois para o outro ano. Ou uhum, para o seu atendimento. Você pode usar esse conteúdo depois, tá? Isso é importante, eu esqueci de falar. uhum. É mesmo. E a última pergunta, então, para a gente terminar. Qual dica você dá para ir bem na análise curricular? Primeiro, organizar todos os documentos que você tem. A gente pode te ajudar com isso, porque a gente vai te falar: esse documento vai pontuar e esse documento não vai pontuar. Então, você precisa entregar documentos que pontuem conforme os editais. Não é qualquer curso que entra, não é qualquer. Fui representante de sala. Vale? Não, não vale. Né? Uhum, Então, ler edital, entender o que vale ou não, e aí organizar essa documentação, porque essa documentação, antigamente, ela era entregue pelo correio, agora uhum, ela é em PDF. Então, se você erra na hora de colocar o PDF, ah, errei, mandei, quero mudar, não pode mais. uhum, Então, a gente faz isso com vocês para ajudar nesse trabalho aí, tá? Então, é importante a análise curricular. É bom. Eu vou prestar análise só. Tudo bem. Mas vamos supor que lá na frente você decide prestar um AC Camargo, ou uma USP, ou uma Unifesp, que tem uma prova de análise curricular, você já tem que ter tudo pronto. Então, uhum. isso é a dica que eu dou, tá? Perfeito. Então, em relação às perguntas, já finalizou, era mais essas que a gente separou, que a gente viu que era muito comum e tinha bastante repetida. Mas eu acho bem Uhum, importante dizer que teve uma das lives que a senhora fez recentemente, que a senhora falou uma frase assim que ficou bem marcada na minha cabeça, que a residência ela não é só para o médico, é uma oportunidade que é aberta para diversas áreas da saúde, inclusive para nós, como nutricionista, e é importante a gente ocupar esses lugares. uhum. Porque se a gente não ocupar, que nem a senhora A acabou de gente falar, vai perder. exato, a gente vai perder. Pode ser que a gente se torne profissionais na área clínica, igual a Menos gente vê hoje, valorizados, menos né? valorizados, menos preparados, e é uma oportunidade da gente se preparar com a parte prática, com a parte teórica e ainda receber por isso, porque alguém está investindo na gente. É isso aí que você falou, Gabi, só para a gente terminar. Muito aluno fala para mim, ai, professora, os empregos querem que eu tenha experiência prática. Como que eu vou ter experiência prática se eu nunca trabalhei? Como é que eu vou provar? A residência, ela te dá essa comprovação. Então, você Uhum, tem o título de especialista e você tem o que o mercado exige, que é a experiência prática. Então, assim, a gente fez algumas lives que estão lá no nosso Instagram, que falam dessas oportunidades, das portas que se abrem pós-residência. Então, vocês entrem lá para ver. E aí, para quem ficar com a gente para o curso, a gente vai ter as lives agora, uma live só sobre discussão de questão de português, uma live só sobre a questão dos concursos públicos, tá? Então, assim, entrem, fiquem com a gente porque vocês vão começar a se preparar a partir de agora. A primeira prova da USP, ela é início de outubro. Mas, assim, mesmo antes de começar o curso, a gente já está preparando vocês. uhum. Então, qualquer dúvida, chama a gente. Adorei o pessoal que participou. Obrigada por estarem aqui comigo. Eu acho que quem está aqui comigo, pelo menos, já tem uma vontade, né? Pelo menos uma curiosidade, e isso me deixa muito feliz, né? Porque eu acho que o que move um profissional, o que diferencia um profissional do outro, é o olhar curioso que ele tem. Se ele vê algo que ele não entende, se ele vê algo que ele não sabe, e ele tiver curiosidade de aprender, esse profissional tem mais chance de sucesso. Então, fica a última dica. Explorem e invistam nesse olhar curioso na área de nutrição, tá bom? Isso. É isso, gente. Muito obrigada por participar até agora.
Então, quem ficou até agora, só para reforçar, né? Essa live ela vai ficar disponível só para as nossas alunas assistirem. Então, muito obrigada novamente, agradecendo também por todo mundo que ficou até aqui. E entre quem não entrou ainda, entra no nosso grupo VIP, que lá a gente está postando vários materiais gratuitos, e materiais estratégicos mesmo para vocês conseguirem estudar de forma direcionada e sem perder tempo no que não vai fazer sentido ali na prova, tá Que não bom? vai cair. Exatamente, Exato. Tá exatamente. bom? Muito obrigada, então. Tenha um Obrigada, ótimo fim de Gabi. semana, Obrigada a todos. gente. Bom final de semana, gente. Tchau.